Bom dia a todos e a todos, bom dia, internautas, todo mundo que está nos assistindo, os colegas pesquisadores aqui da Rede de Pesquisa Solidária. É um prazer estar com vocês. Aqui nós estamos com a presença da Lorena Barberia, que é professora do Departamento de Ciência Política da USP, do Fábio Seni, que representa o NIC-BR, a Graziela Castello, que é diretora do SEBRAP, o Ian Prats, que é também do SEBRAP e do Centro de Estudos da Metrópole, e o professor Krieger, José Eduardo Krieger, que é diretor do INCOR, pesquisador do INCOR da faculdade e professor da Faculdade de Medicina. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos começar esse evento que faz parte da Semana de Avaliação Glocal 2020. Na verdade, é uma semana de ações da Fundação Getúlio Vargas, do programa FGV Clear. Esse FGV Clear é a representante brasileira da iniciativa Clear, que é uma iniciativa internacional, uma ação global de várias entidades e países que busca incentivar e fortalecer sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas. No Brasil, essa iniciativa é liderada pelo professor André Portela, da FGV, que também dá as boas-vindas aos participantes. Queria mandar um abraço pessoal ao professor André Portela, com quem eu fiz um pós-doc na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Um abraço para você, André. Após o evento, a equipe organizadora dessa semana ela vai enviar um link para todos aqueles que se inscreveram. Nós tínhamos até a data de ontem mais de 100 inscritos, e vocês todos que se inscreveram vão receber um link para assistir a gravação desse debate que nós vamos começar em instantes. Esse evento está sendo gravado, ele pode ser acessado diretamente pelo público via o Instituto de Estudos Avançados da USP, que exatamente está fazendo essa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com a FGV Clear. Esse link é o iea.usp.br/ao vivo. Então, qualquer um que clicar nesse link pode assistir o nosso programa agora ao vivo, ou então vai receber um link posteriormente para assistir a gravação que está sendo feita pela Fundação Getúlio Vargas. O link e a gravação eles ficarão disponíveis no canal do Instituto de Estudos Avançados no YouTube. E as perguntas, todos que nos assistem podem enviar perguntas que serão respondidas pelos nossos debatedores. Por favor, ao mandarem as perguntas, mandem também a sua identificação. E as perguntas devem ser enviadas para iearesponde@usp.br. Repito, iearesponde@usp.br. Exatamente, IEA quer dizer Instituto de Estudos Avançados, responde@usp.br. Enviem suas perguntas e a gente vai dar prosseguimento ao nosso debate. Para iniciar, eu vou exatamente abrir essa nossa discussão falando brevemente das atividades e do que significa a Rede de Políticas Públicas de Sociedade, que a gente chama carinhosamente de Rede de Pesquisa Solidária. A rede ela teve seu início no mês de março, a partir da ideia de alguns pesquisadores da USP e do SEBRAP, e também do NIC-BR, e nós começamos a articular e a nos reunir com outros pesquisadores e pesquisadoras, tentando construir um agrupamento que, de um modo bastante voluntário, pudesse contribuir para a melhoria das políticas públicas no Brasil. Vários de nós têm contatos internacionais, em especial nós temos uma parceria bastante interessante com a Universidade de Oxford e com a Universidade do Texas. Temos também pesquisadores no exterior que nos ajudam, que contribuem
com as nossas elaborações. Nós decidimos pedir ajuda ao setor privado, dado que as agências públicas, apesar da sua boa vontade, demoram, são mais lentas para decidir sobre esse tipo de apoio. Nós conseguimos uma parte do apoio que a gente precisa para existir, para pesquisar da iniciativa privada, seja de empresas, seja de instituições sem fins lucrativos, como, por exemplo, a Fundação Betty Jacolafer, a Fundação Tid Setúbal, o Núcleo Afro, que é um núcleo que discute a questão racial no SEBRAP, e também de algumas empresas que têm dado um apoio, uma contribuição bastante grande, como, por exemplo, o NIC-BR, que é parte do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que o Fábio aqui está representado. Nós temos empresas como a Inloco e a The Great Place to Work, que nos ajudam com dados e uma série de contatos que nós estamos fazendo. Evidentemente, a Universidade de São Paulo, que é o grande berço de uma grande parte dos nossos pesquisadores, o SEBRAP, o Centro de Estudos da Metrópole, que também tem contribuído muito, que é dirigido pela Marta Arretti e pelo Eduardo Marques, basicamente, conta com um número grande de pesquisadores e vários deles presentes aqui também na nossa rede. Eu gostaria de agradecer de coração a todos aqueles que têm nos ajudado. Nós temos uma grande parte do nosso trabalho, é um trabalho voluntário, mas nós temos gastos que são correntes e que a gente precisa cobrir. Então, toda a contribuição que puder ser enviada para o SEBRAP, que é quem faz a parte administrativa, é o nosso suporte geral da rede, por favor, entre em contato conosco. Nós estamos editando boletim semanal em português e em inglês. Nós estamos com uma circulação bastante grande, o nosso e-mail está com mais de 3 mil endereços. Nós temos também uma boa cobertura de imprensa, em especial a Folha de São Paulo tem acompanhado de modo bastante próximo as nossas atividades. Eu gostaria de agradecer aos colegas de imprensa também. E a nossa atividade, como eu realcei, ela está muito ligada ao acompanhamento das políticas públicas, exatamente para aperfeiçoar as políticas públicas com base em dados, em evidências. Essa é a nossa preocupação básica. Nós não queremos uma rede que só imita opinião. Opinião é importante, mas não é suficiente. E nós também gostaríamos de melhorar as políticas públicas, exatamente porque o nosso objetivo maior é ajudar a salvar vidas. É isso que a gente está preocupado, é isso que nos anima. Somos mais de 60 pesquisadores de várias disciplinas, tem médicos, cientistas políticos, sociólogos, economistas, antropólogos, tem gente com vários estatutos de qualificação, e essa rede é bastante dinâmica. Nós temos 5 projetos de pesquisa em andamento que produzem regularmente notas técnicas, e essas notas técnicas são veiculadas pelo nosso boletim que sai semanalmente. Temos pesquisadores de algumas instituições públicas muito ligadas a nós, como, por exemplo, a Fiocruz, que é o instituto mais importante na área de saúde que nós temos, ligado ao governo federal. Temos pesquisadores do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, tanto do Rio de Janeiro quanto de Brasília. Temos pesquisadores de outros estados do país, nós não somos somente paulistanos, e nem mesmo só brasileiros, né? E essa diversidade nos ajuda exatamente a produzir um material da mais alta qualidade. Quando a gente começou a rede, a gente conhecia, todos nós temos uma grande experiência no setor público e na universidade, em termos de pesquisa, nós conhecíamos as debilidades, as fraquezas do nosso sistema de saúde, mas a gente exatamente talvez tenha subestimado um pouco a falta de informação, a falta de precisão e a descoordenação que nós estamos vendo
nas atividades de políticas públicas que tem no Brasil. Tem muita coisa boa acontecendo, mas, em grande parte, do governo federal aos estados, há muita falta de informação, a desinformação e há, sem dúvida alguma, uma descoordenação grande das políticas públicas que estão sendo implementadas. Isso tem importância muito grande, porque tem um impacto na área de saúde e também tem um impacto na compreensão e na adesão da população às medidas que são apresentadas. Então, a questão da informação é chave, quando a gente vive uma pandemia que já matou mais de 34 mil pessoas aqui no Brasil. Pegando uma das manchetes de jornal hoje, morre uma pessoa a cada minuto, é uma situação extremamente dramática que a população brasileira vive, e mais dramático ainda é que nós não temos uma perspectiva de encontrar a luz no fim do túnel muito brevemente. Então, a gente está se esforçando, esforço nosso exatamente para melhorar essas políticas. É sempre importante lembrar que o Brasil vive uma confluência, uma convergência de crise na saúde com a economia, que é um pouco o que acontece no mundo todo, mas também o Brasil vive uma crise política. Então, há uma mescla de crise econômica, política, que inclusive começou também a se manifestar nos Estados Unidos e em outros países, entende? O Brasil vive a situação de 3 crises em conjunto e a gente espera que essa convergência de crise não gere uma situação de crise social, com uma situação bastante descontrolada. A gente vai ver pelos trabalhos da Graziella Castello, que é a nossa pesquisadora, diretora do SEBRAP, ela coordena um estudo, pesquisa sistemática que a gente faz com lideranças de comunidades carentes, comunidades deprimidas, sem condições razoáveis de vida, e nós estamos tentando ver a situação concreta que eles vivem, e a situação é bastante grave. Se a gente acompanhar os trabalhos que o Ian vai apresentar para a gente, nós vamos ver que o mercado de trabalho brasileiro está desestruturado, tem o surgimento de novos contingentes de trabalhadores que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Isso gera impactos na área de pobreza e também na área de desigualdade, o que é extremamente grave, uma vez que a desigualdade no Brasil já atinge patamares bastante graves. Nós vamos ver aqui com a Lorena, os trabalhos de acompanhamento do distanciamento social. A Lorena desenvolveu com a Universidade de Oxford indicadores para acompanhar isso muito precisos, e também está fazendo um levantamento muito importante sobre os leitos de UTI ligados à Covid no Brasil, e os resultados não são bem animadores, mas ela vai mostrar para a gente. E o Fábio vai conversar um pouquinho com a gente sobre exatamente os dados de internet, a maneira como a Covid tem repercutido na atuação do Comitê Gestor da Internet e do NIC-BR, que produz dados sobre isso, e qual a importância de ter esse acompanhamento e essa informação para todo mundo. Eu vou parar por aqui. Deve estar tendo algum problema com a minha imagem. Para vocês não colocarem a culpa no sistema, pode colocar a culpa em mim. Talvez a câmera não tenha gostado do meu estilo de hoje, entende? Eu estou ficando verdinho, apesar de não ter tomado suco de couve nem de alface. E eu estou passando a palavra para os nossos pesquisadores para dar continuidade exatamente ao nosso debate. Tá? Mais uma vez, iearesponde@uspa.br para vocês enviarem as suas perguntas. E agora a palavra é com a nossa colega Lorena Barberia, do Departamento de Ciência Política da USP. Tudo bem, Lorena? Tudo bem. Obrigada, Glauco, e obrigado a todos por estar presentes, querer saber mais sobre nosso trabalho. Agradeço muito a oportunidade de estar com todo mundo aqui conversando. Eu queria
começar a apresentação, eu espero que todo mundo esteja vendo a minha tela. Eu queria começar só reforçando as palavras do Glauco. Eu coloquei a nossa página da internet para todo mundo que tiver interesse na rede de pesquisa solidária, acessar a nossa rede e aprender mais sobre os 5 projetos e o nosso trabalho. Também tem uma forma de se inscrever para receber as nossas newsletters e saber mais sobre nosso trabalho e os próximos eventos. Eu queria um pouco ter um olhar, começar a minha fala com um olhar um pouco mais procurando muito no espírito do que o Glauco já falou, procurar um pouco chamar a atenção a várias questões que me parecem muito importantes que motivam o trabalho da rede. Nosso ponto de partida, e foi uma coisa que ao longo dos eventos do CLEAR me parece que tem muito sido reforçado, é o fato de que a pandemia não é um evento externo que vem de surpresa e abala o nosso país, e a gente está procurando responder a essa crise. A nosso ver, as condições anteriores, elas têm um papel fundamental na forma que a gente está vivendo a crise, e as medidas que são adotadas hoje, elas são endógenas. Então, o que eu quero dizer com isso e por que eu quero explicar isso? Porque nós entendemos do que, dependendo da qualidade das políticas públicas que são implementadas, essa crise toma diferentes tons e o grau de magnitude dessa crise, ela depende integralmente das políticas públicas que são adotadas. Então, quando formamos a rede, foi uma iniciativa muito nesse espírito de procurar levantar essa questão, estudar essa questão a fundo, com rigor acadêmico e baseado em evidências, e produzir trabalhos que sejam de uma qualidade que procuram levantar e lembrar aos nossos gestores, aos jornalistas, à sociedade, sobre esse desafio que nós enfrentamos. Tudo que a gente faz, como a gente estava antes da crise, antes da pandemia chegar, ela explica em grande parte o que aconteceu quando chega o vírus ao Brasil. E a forma que a gente está, as decisões que a gente está tomando neste momento, que adotaram em abril, adotaram em fevereiro, adotaram em março, elas todas ajudam a entender por que a gente continua em uma crise cada vez mais aguda, mais grave. Então, a gente está procurando chamar muito atenção a isso. E é muito difícil, de um ponto de vista acadêmico, empreender e estudar um evento que está mudando dia a dia de uma forma muito veloz, onde a gente não tem dados. Lembrando que, na maioria das vezes, quando estamos estudando um problema, a gente tem um tempo para uma coleta de dados, para refletir sobre esse problema. Neste momento, a gente está precisando adaptar e coletar dados de uma forma muito urgente, no mesmo momento que a pandemia, a cada dia, ela evolui. Então, a gente precisa ser muito dinâmico, muito rápido no tipo de respostas, ser muito criativo e responsável como cientistas e nessa coleta de evidências para ajudar a melhorar a qualidade das políticas públicas. Então, eu quero só também lembrar um pouco que por que acadêmicos precisam estar engajados e elas são uma parte frente da rede de pesquisa solidária, é porque existem desafios científicos. Esses desafios científicos, eles não estão só limitados a desenvolver testes melhores para o diagnóstico do vírus, e não estão limitados a vacinas que estão limitadas para
ajudar a nós a ser imunes ao vírus. Os desafios científicos também estão na parte de entender e como melhorar as políticas públicas. Então, parte dos desafios científicos envolvem também a questão de políticas públicas, porque se pensamos na questão de desenvolvimento de testes ou desenvolvimento de vacinas, a gente tem também que pensar qual população a gente vai testar, qual vai ser a adesão dessa população a essa estratégia que a gente está procurando implantar. Então, esses desafios científicos são acompanhados e são integralmente importantes estar inseridos em um diálogo com a sociedade e as implicações para a sociedade. Existem desafios políticos. O que a gente quer chamar a atenção com isso? Tem questões técnicas, são quantos leitos vou ter, quantos ventiladores, respiradores eu vou comprar, qual tipo de teste eu vou comprar. Mas não podemos ignorar que qualquer decisão que se está fazendo agora nesta pandemia, ela envolve uma decisão política, querer agir ou não agir, agir de qual forma, favorecer qual política, entendendo que sempre temos um custo e um benefício nas políticas públicas. Se a gente adota uma certa medida, ela pode beneficiar um certo grupo e vai correr atrás dos interesses de outros grupos. Então, a gente tem que discutir política, porque ela é uma parte integral da resposta à pandemia. E aí, então, como o Glauco estava, talvez estou só repetindo o mantra, mas todos os cientistas têm que estar engajados, porque nós, dentro das ciências sociais, acreditamos que nós temos que dialogar com os epidemiólogos, temos que dialogar com a área médica, temos que dialogar com a área dos gestores para a gente juntos enfrentar uma pandemia. A magnitude dela depende de uma integralidade de ciências em todas as esferas. A qualidade da resposta que nossa sociedade vai dar. E então, eu quero reforçar essa questão também de que, na maioria do que a gente está sempre procurando nos projetos que a gente desenvolveu, é a questão de por que a gente precisa de vários projetos em várias áreas. Um motivo super importante que a gente está entendendo é porque cada política pública em uma área, ela influencia as outras. Então, a gente não pode, e é por isso que a gente tem um trabalho muito rigoroso academicamente, a gente pensa os projetos, discute as notas, discute a coleta de dados, os nossos os métodos que a gente está utilizando para analisar as evidências de uma forma multidisciplinar, porque nós entendemos, se a gente está se limitando e só olhando para uma determinada área, ignorando as outras, a gente vai errar. E isso a gente não pode fazer neste momento onde as vidas estão em jogo. Então, a gente precisa muito construir um diálogo ao longo das disciplinas que estão focadas em entender que uma determinada política pública em uma área, ela dialoga e vai influir em outras políticas públicas. Se a gente não testa hoje, isso tem um impacto na nossa demanda de leitos no futuro. Se a gente não vai atrás da adesão às medidas de distanciamento social, isso vai influir na magnitude da crise econômica que a gente vai ter neste país. Então, esse é o tipo de trabalho que a rede está procurando liderar, que ela está procurando avançar com esse rigor acadêmico que precisamos sempre zelar por ele. Lembrando que o que é bom de ser academia é a transparência, a replicabilidade de nosso trabalho e que ele pode sempre ser melhorado. Mas a outra questão que a academia faz muito é ajudar a entender a incerteza.
E isso é um problema muito grande neste momento para toda a sociedade, que a gente precisa entender isso melhor. Qualquer diagnóstico, qualquer estudo que a gente está produzindo, ele tem um determinado grau de incerteza que a gente precisa comunicar isso aos gestores para auxiliarem na decisão. Não é só entender qual é a melhor política pública a ser adotada, senão entender, mesmo adotando essa política, qual é os cenários possíveis que podem ser gerados por essa integração entre áreas. Então, eu acho que estou quase no final do meu tempo, mas eu queria muito colocar isso, porque acho que a gente vai depois ver outras coisas ser apresentados por os outros pesquisadores da rede, e acho que ajuda esse reforço que estou procurando dar nestes itens, ajuda a reforçar o que estou procurando dizer. Eu vou só, para encerrar, no último minuto, só mostrar este mapa das políticas que a gente tem codificado de distanciamento social. Ela reforça isso que falou o Glauco, que a gente está procurando estudar sistematicamente, com evidência, políticas que estão sendo adotadas e mostrar essa evidência de uma forma clara para a sociedade e para os gestores, para alertar o problema. Então, o que no um dos projetos que eu estou inserida, estamos mostrando que na parte de políticas de distanciamento social, os estados reagiram rápido à pandemia, e juntos houve um esforço coordenado no início de março, só que a gente perdeu, ao longo do tempo, começar a ser um esforço fragmentado, pouco coerente, porque tem políticas contraditórias dentro do mesmo Estado. Em algumas áreas a gente está flexibilizando, enquanto a gente está mantendo outras medidas mais rígidas de distanciamento social. E o quadro que isso mostra, só para encerrar, é que existe uma baixa adesão de nossa sociedade a essas medidas. E este mapa daqui só reforça isso, está dizendo o nível de mobilidade que a gente tinha antes da pandemia, no Sul, já voltou, e no início de abril estava voltando e começando a mudar. E já para o início de maio, a gente já tinha uma mobilidade elevada, equivalente às mobilidades anteriores. Então, esse tipo de evidência, ela ajuda a entender as mortes hoje. A gente tem mortes hoje e maior número de infecções, em grande parte porque as políticas foram adotadas de uma forma fragmentada e contraditórias em alguns sentidos, indo para ser mais rígidas e voltando para ser flexibilizadas. Elas são moderadas no contexto internacional e, ao mesmo tempo, a resposta da sociedade, e a sociedade inclui o setor empresarial, inclui os indivíduos, foi moderado essa resposta em termos de adesão. Então, com isso eu encerro a minha apresentação. Peço desculpas se me estendi em meus comentários, e agradeço a todo mundo que nos está assistindo. Tudo bem, obrigado, Lorena. Como a Lorena é muito querida, ela mordeu um pedaço da fala de todos os outros, então eu vou descontar, mas foi muito bacana o que ela levantou, tanto sobre a necessidade de políticas públicas com muito rigor e, ao mesmo tempo, de ter uma coordenação efetiva de governo, entre governo e sociedade, governo e empresas, governo e iniciativa privada, para que a gente consiga vencer essa crise da melhor maneira possível. Vou passar a palavra agora para o Ian Prats. Por favor, Ian, tudo bem? A palavra está com você. Bom, eu vou... A minha apresentação, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, agradecer o convite. A minha apresentação ela vai destacar um pouco, ela vai um pouco na linha do que a Lorena colocou, destacando a dificuldade de se fazer pesquisa nesse contexto da pandemia, dado a limitação de dados, as saídas que a gente encontrou
nesses dois projetos que eu coordeno junto com o colega Rogério Barbosa sobre mercado de trabalho, por um lado, e as respostas das políticas sociais, por outra. Vou compartilhar alguns dos resultados que a gente encontrou nesse caminho e quais que são as implicações futuras e uma agenda que se abre aí para a gente continuar a discutir não só os efeitos da pandemia, mas, de um modo mais amplo, a situação do mercado de trabalho e da proteção social no Brasil. Eu só queria agradecer aqui, além de toda a nossa equipe, nós somos aproximadamente 10 pesquisadores, um grupo de consultores que nos tem ajudado bastante aí nesse caminho. Bom, a pandemia começou oficialmente, se eu não me engano, no 15 de março, oficialmente para o Brasil, quando o Ministério da Saúde adotou as recomendações da OMS, sugeriu evitar aglomerações e tudo mais, e nesse contexto a gente se defrontou com uma situação que foi até colocado por vários pesquisadores como uma espécie de apagão de dados socioeconômicos e administrativos. Se a gente pegar desse 15 de março até o 27 de maio, que foi quando foram divulgados os primeiros dados do CAGED pelo Ministério da Economia, foram aproximadamente 73 dias sem qualquer dado tradicional que iluminasse o que estava acontecendo com o mercado de trabalho e as políticas sociais no Brasil. Por dado tradicional, para a gente que trabalha com o mercado de trabalho, eu estou falando principalmente de dados da PNAD, dados da RAIS e do CAGED. Então, logo que a pandemia se iniciou, uma das principais questões era saber qual que era o efeito da pandemia no mercado de trabalho, quais setores econômicos seriam mais afetados e também como que a política social reagiria a isso. E é importante a gente ressaltar que desde 2019, por uma série de motivos, a gente já vinha com problemas de divulgação de dados administrativos, tanto da RAIS do CAGED, que foram suspensos em janeiro, segundo o Ministério da Economia, por conta do novo formulário que as empresas tinham que preencher, mas também alguns dados relativos ao CadÚnico e ao programa Bolsa Família. Então, com essa pouca disponibilidade de dados e considerando a nossa agenda, que era entender o efeito da pandemia no mercado de trabalho e as respostas das políticas sociais, colocou-se essa dificuldade, como fazer um diagnóstico das tendências do mercado de trabalho sem dados de mercado de trabalho em tempo real, como avaliar a implementação das políticas emergenciais também sem dados em tempo real, e o nosso objetivo maior, que era como, e aí continua sendo, de certa forma, como avaliar o efeito das políticas emergenciais, levando em consideração o que está acontecendo no mercado de trabalho. Bom, eu vou passar aqui para vocês rapidamente como que a gente lidou com essas dificuldades em cada uma das etapas da pesquisa, apresentar os resultados e a agenda que se abre para nós a partir de agora. Com relação ao mercado de trabalho, como a gente precisava entender o que estava se passando nos setores econômicos como a gente não tinha os dados que a gente está acostumado a usar, nós tivemos que buscar outras fontes, Então, a gente foi nos dados do Google Mobility Reports, dos boletins da Cielo, nos dados do Sebrae, e nos decretos do governo, para tentar identificar quais seriam aqueles setores que estavam sendo mais fortemente afetados pela pandemia. Essa metodologia, vamos dizer assim, um tanto quanto heterodoxa do ponto de vista da rotina científica que a gente está acostumado, ela foi bastante útil, mas é bom enfatizar que era o dado disponível, mas não menos rigoroso o tratamento dele como foi feito. O que a gente conseguiu observar com essa metodologia? A gente combinou essas três categorias dos setores, se eles foram afetados, ou muito ou pouco afetados, ou se eles não foram considerados essenciais para o governo, porque, por definição, esses setores teriam que estar fechados. Combinamos isso com a estabilidade dos vínculos dos trabalhadores e chegamos a essa tipologia que identificou aproximadamente 83% de trabalhadores em situação de vulnerabilidade no Brasil. Entendendo vulnerabilidade como uma alta probabilidade de perder o emprego ou de redução da renda.
essa vulnerabilidade se distribui principalmente entre os que a gente chama de historicamente vulneráveis ou os informais. Como a Lorena apontou bem, as condições, a pandemia ela já encontra condições pré-dadas, né, já condições que antecedem a própria pandemia. Esses trabalhadores informais em situação de vulnerabilidade são exatamente um lado desse contexto. E, por outro lado, o que a gente considerou chamar de novos vulneráveis, que são trabalhadores um pouco mais escolarizados, que estavam em setores estavam sendo mais afetados pela pandemia e que em crises anteriores não sofreriam o mesmo grau de vulnerabilidade do que no momento. Bom, esses resultados estão no boletim número 3. Passado esse primeiro ponto de um diagnóstico inicial, a gente tinha que identificar o que estava acontecendo com o auxílio emergencial, já que a implementação do auxílio emergencial era um problema da ordem do dia. Novamente, não tínhamos dados em tempo real e tivemos que também lançar mão de métodos bastante inovadores. Um deles foi assistir às apresentações do presidente da Caixa no YouTube, porque era ali o único lugar em que a gente poderia encontrar alguma referência aos dados de implementação, número de beneficiários, quantidade que foi gasta com auxílio e assim por diante, juntando com alguns dados do Censo SUAS, da PNAD e da TIC Domicílios, que o pessoal do NIC, que o Fábio está aqui, contribuiu muito nesse momento. Chegamos aí a uma identificação de que o principal problema da implementação do auxílio emergencial estava relacionado à centralização da implementação na Caixa Econômica Federal e à exclusão do SUAS. É importante destacar que essa crítica não é uma crítica à adoção da opção pela tecnologia em si. A opção pela tecnologia, pelo aplicativo, ela é mais do que desejável, mas a opção exclusivamente tecnológica acabou por excluir ou por atrasar muitas pessoas que deveriam estar tendo acesso ao benefício. E esses resultados estão no nosso boletim 5 do dia 8 de maio. Por fim, a gente chegou no nosso resultado mais recente, que era exatamente combinar esses dois diagnósticos, né? Na semana passada, o Ministério da Economia já divulgou alguns dados relativos à MP 936, que é exclusivamente para o mercado formal, alguns dados do CAGED, o IBGE divulgou alguns dados, relatórios da PNAD contínua trimestre móvel fevereiro-abril, mas ainda não divulgou os microdados, o que dificulta a nossa análise. Enfim, de modo que também tivemos que, através de uma série de imputações, de informações diversas, realizar algumas simulações sobre o efeito combinado da MP 936, do desemprego e do auxílio emergencial sobre a renda das famílias, a pobreza e a desigualdade. Essa tabela aqui, ela resume um pouco dos nossos achados mais recentes. Eu acho que ela tem um volume, ela está lá no nosso boletim 8, eu acho que ela tem um volume considerável de informação, então eu prefiro uma apresentação gráfica que mostra um pouco desses resultados, tá? Sobre a renda e sobre a taxa de pobreza. A linha vermelha aqui é a situação pré-pandemia, ou seja, a renda per capita pré-pandemia era de aproximadamente R$ 1.440 e a taxa de pobreza pré-pandemia era de aproximadamente 19%. Tá? E aí a gente tem diferentes cenários de desemprego e qual seria a resposta se o auxílio fosse R$ 600, se continuar o auxílio R$ 600, tal como o governo está em discussão no momento, ou se o auxílio for reduzido para R$ 200, tal como o governo aventou em algumas entrevistas na imprensa. Tá? O principal resultado aqui é que o auxílio de R$ 600 garante a manutenção da renda, diminui a pobreza absurdamente, por definição, já que a linha de pobreza é 1/3 do salário mínimo, é que nós usamos, e que uma redução do auxílio para R$ 200 traria de volta aproximadamente 20 milhões de pessoas para a condição de pobreza durante a pandemia. Isso num cenário de desemprego a 17%, se num cenário de desemprego a 26%, que é uma das nossas projeções, isso implicaria em aproximadamente 25 milhões de pessoas de volta à condição de pobreza. Esses são, de um modo geral, a trilogia dos nossos resultados até aqui.
Eu gostaria de finalizar, eu acho que eu já devo estar estourando meu tempo, discutindo um pouco, retomando um pouco a importância dos dados, da produção de dados e de como a produção de dados e a inclusão digital é importante nesse momento. O que fica de implicações e agenda futura aqui da nossa frente de trabalho? Eu acho que a pandemia abre uma janela de oportunidades para a gente pensar o aprimoramento e a expansão do sistema de proteção social no Brasil. A renda básica permanente está sendo aventada, a gente não tem nenhuma posição a priori sobre isso, a gente acha que é uma questão empírica, até porque são diferentes modelos em disputa, o valor, os critérios de elegibilidade, se vai ser focalizado ou não, enfim, isso é uma frente que precisa ser levada a sério, tal como a Lorena destacou, talvez o mais livre possível de preferências ideológicas, né, tentando simular quais são os efeitos sobre o gasto do governo, quais são os efeitos sobre as taxas de pobreza no longo prazo, quais são os efeitos sobre a informalidade e assim por diante. Mas eu acho que nós também temos que pensar novas formas de inclusão financeira. E para isso são duas agendas extremamente amplas, mas eu acho que o que essa pandemia colocou de forma muito forte é a necessidade da gente levar mais a sério a produção de dados, a inclusão digital e abraçar de vez a ideia da digitalização, e não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista da inserção do Brasil no cenário internacional. Isso me parece que é uma agenda que precisa ser levada mais a sério, que permitiria uma inclusão financeira via mercado de forma mais eficiente, através de uma inclusão financeira digital, mas também teria um efeito paralelo de permitir a modernização e a expansão do sistema de proteção social no Brasil. Essa é a mensagem que a gente tem aqui nesse momento. Queria agradecer e estamos abertos para as questões e para as indagações depois. Bom, só para finalizar, para ser coerente com todo esse discurso da necessidade dos dados, os nossos dados e os códigos para replicação a gente disponibiliza, quem quiser usar, quem quiser replicar, quem quiser, a gente fez certo, encontrar erros, está tudo disponível no site da rede, na aba de dados, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ian. Como vocês viram, a situação não está muito agradável, a situação bastante difícil. Vou passar imediatamente para Graziela Castelo, que é diretora do SEBRAP. Por favor, Graziela. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui de apresentar o nosso trabalho, agradecer aos colegas aí na nossa jornada. Coordeno, junto com a Priscila a música do SEBRAP, a frente, que é a construção do painel com lideranças sociais. A ideia de estabelecer esse painel foi um pouco nessa angústia de tentar capturar o que as comunidades em situação de maior vulnerabilidade do país enfrentam com o avanço da pandemia e com as políticas que têm sido implementadas, ter um olhar rápido, com alguma velocidade para os problemas que se multiplicam, se intensificam nessas localidades de mais alta vulnerabilidade, né? É um painel que foi construído com um esforço enorme de várias pessoas, tem toda a equipe envolvida no trabalho também, uma equipe que está no dia a dia conversando com essas lideranças, em contato contínuo, e ainda pessoas que não estão tão descritas aqui, mas pesquisadores de diferentes universidades do país e pessoas de outras organizações que foram as nossas portas de entrada para essas lideranças de bairro, lideranças de territórios de alta vulnerabilidade, né? Então, o que é esse painel de monitoramento de lideranças que a gente elaborou? Bom, ele é um painel qualitativo, com centenas de lideranças comunitárias, representantes das associações de bairro, e de pessoas com atuação em territórios de alta vulnerabilidade social de grandes metrópoles brasileiras, né? A ideia do painel é um pouco a gente conseguir levantar elementos sobre as condições de vida dessas populações em meio à crise que a gente tem vivido. Bom, levantar e antecipar esses problemas é uma forma da gente tanto dar luz para essas pessoas que são, em geral, já invisíveis para a sociedade, provocar o debate, né, junto aos gestores públicos e, ao mesmo tempo, devolver para as próprias lideranças um pouco dos aprendizados que outras comunidades têm tido com esse processo, de maneira a tentar auxiliar na condução ou no gerenciamento dessa situação que eles têm vivido, né?
Onde que a gente está? Então, a gente fez um primeiro levantamento de dados entre os dias 5 e 11 de maio. Esses resultados desse primeiro levantamento foram processados e apresentados no 7º boletim da rede. Eu vou apresentar rapidamente esses resultados para vocês agora. E a gente está finalizando essa semana o campo da segunda onda do estudo, e os resultados dessa segunda onda vão ser apresentados aqui já nas próximas semanas, né? Então, a primeira onda do estudo, ela foi esse levantamento de demandas, questões urgentes e percepção sobre os problemas que se agravariam no futuro próximo pelas lideranças comunitárias. A ideia de optar por lideranças comunitárias é pelo fato de a gente entender que elas são pontos de mediação do conflito, né? Então, eles são o primeiro interlocutor dessas famílias, dessas populações em alta vulnerabilidade, e elas estão no dia a dia tentando gerenciar da maneira que podem as demandas que chegam, né? O nosso desafio era, no menor tempo possível, coletar informação consistente que a gente conseguisse processar e dar respostas rápidas sobre o cenário que se apresenta, né? Então, a velocidade era um imperativo, obviamente com limitação de recurso, mas a velocidade era o nosso grande fator. E aí a gente optou por um caminho muito particular, assim, a gente explorou algumas perguntas abertas com essa população. Obviamente a gente tem algumas hipóteses sobre quais problemas rapidamente se agravam em comunidades de alta vulnerabilidade, né, em que essas situações de desigualdade se sobrepõem, mas a ideia de serem perguntas abertas era justamente para a gente poder capturar questões que a gente também não previa, possíveis problemas que se multipliquem ou que surjam que a gente não consiga antecipar e assim ter algum olhar mais objetivo para as possíveis situações críticas que se apresentam, né? Então, nessa primeira onda do estudo, a gente explorou duas grandes perguntas. Uma primeira que trata sempre dos problemas vividos por essas comunidades na última semana de referência. A ideia de a gente ter essa última semana é porque, como é um painel contínuo, a gente vai capturando, então, a cada duas semanas, o que tem mudado, o que tem movimentado nessas comunidades em termos de problema, crises, enfim. E uma segunda pergunta que a gente explorou era a percepção das lideranças em relação a que problemas eles entendem que se agravariam nas localidades em que eles atuam, como forma de também tentar antecipar algumas situações mais graves, né? Bom, como resultado mais geral dos problemas vividos na última semana nesses territórios, eu acho que o nosso grande resultado já divulgado, infelizmente o grande resultado é a fome, né? Então quase 70% das lideranças mencionaram que a fome era um dos principais problemas vividos por essas populações. Então aqui vale a nota, né? Isso é uma codificação a partir das respostas abertas. A gente não tinha muito como dimensionar o grau de intensidade que essas questões apareceriam. Também como consequência do método adotado de escolha de abordar, de fazer a pesquisa com lideranças, a questão da gestão das cestas básicas se mostrou bastante relevante, né? Então, essas lideranças, de fato, lidam com a gestão da cesta básica, e isso se tornou um grande problema, porque elas vêm em número insuficiente, através de doações de empresas, de pessoas físicas, mas também até através de políticas municipais bem elaboradas, mas um pouco a falta de articulação dessa distribuição faz com que essas cestas cheguem de maneira escassa, e aí eles têm que gerenciar uma outra camada, que é como distribuir isso dentre as famílias que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Trabalho e renda, obviamente, entraram também como dimensões muito importantes sobre problemas que essas pessoas têm vivido. Então, o desemprego foi mencionado como um problema imediato, logo com o avanço da pandemia nesses territórios, e por consequência, a falta de renda, né? E isso implica em uma multiplicidade de problemas derivados, né? Então, desde endividamento das famílias até a impossibilidade, por exemplo, de compra de recursos para o cuidado pessoal, que também aparece como uma questão importante, né? Então, as pessoas não têm dinheiro para comprar máscaras, para comprar sabão, itens que são essenciais nesse momento que a gente tem vivido. Também no período da pesquisa, problemas relativos ao acesso ao auxílio emergencial foram muito mencionados pelas lideranças. Quase 30% delas disseram que tinham que lidar no cotidiano tentando auxiliar as famílias a obter esse acesso, seja pela ausência de tecnologias, né, pelo fato dessas famílias não terem acesso a tecnologias, pela falta de habilidade no uso dessas tecnologias para obtenção, ou mesmo de acesso a processos de cadastramento, enfim, obtenção de documentação que viabilizasse a chegada do recurso, né? Além desses pontos todos, eu acho que tem alguns rápidos que eu gostaria de mencionar, que apesar de terem aparecido com menor intensidade, eles chamam a atenção por serem
catalisadores dessa situação de vulnerabilidade, né? Então, a falta de informação ou a desinformação sobre o Covid, ela também apareceu como menção dos principais problemas vividos para quase um em cada 5 lideranças, uma de cada 5 lideranças que a gente entrevistou, e ela tem consequências danosas para a adesão dessa população às políticas de contenção e mesmo para as perspectivas que elas têm de futuro, né? Assim, essa confusão gera várias angústias em várias dimensões, especialmente faz com que essas pessoas resistam a aderir às políticas. A resistência não é nem por uma opção, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, aqui eu trouxe um pouco as falas dessas dimensões que são muito nessas dimensões mais relevantes da pesquisa que foram apresentadas. Então, a fome como um problema latente, eu acho que vale nota que a gente aqui entrevistou 72 lideranças de 6 grandes regiões metropolitanas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Belo Horizonte, Distrito Federal. Então, a gente está falando de lugares, de um cenário de territórios do país que tem muita riqueza, que tem uma capacidade de abastecimento muito diferenciada do resto do país, e nessas localidades a fome se apresentou de maneira muito rápida, né? Então, acho que esse é um ponto delicado que a gente sempre precisa sinalizar. Do outro lado, de fato, a falta de renda e o desemprego geram consequências perversas em diversas dimensões, né? Então, o Ian relatou bem já na apresentação anterior, são populações marcadas por trabalho já de altíssima vulnerabilidade, e aí rapidamente perdem qualquer tipo de recurso que já era escasso mesmo prévio à pandemia, né? Sobre outros pontos que eu gostaria de chamar a atenção, sobre a desinformação e a falta de adesão às políticas, que eu acho que são coisas bastante importantes de se endereçar. A desinformação na fala dessas lideranças, né, como um problema, ela se apresenta em 3 grandes dimensões, né? Uma primeira dimensão que trata da desinformação causada que é fruto da própria natureza do que a gente está vivendo, né? Você explicar o impacto de um vírus é muito intangível, né? E as pessoas, de fato, têm dificuldade de compreensão disso. Soma-se a isso, na fala dessas lideranças, uma proliferação de notícias falsas, das famosas fake news, né? Via aplicativos de celular, via WhatsApp, ou mesmo que se espalham boca a boca, e que corroboram ainda mais para esse cenário de desconfiança ou de precariedade na compreensão do que a gente está vivendo, né? E, por fim, uma outra dimensão de falta de informação mencionada, e que também chama muita atenção, é que as pessoas ficam perdidas na confusão de mensagens que são transmitidas pelas diferentes lideranças políticas, né? Então, aqui numa fala que eu trouxe, que é a terceira do lado esquerdo, né? O nosso presidente aí falando uma coisa, nosso governador falando outra, nosso prefeito também. Então, fica essa briga política prejudicando um pouco o entendimento das pessoas, essa confusão gerada pelas diferentes mensagens que são transmitidas nas diferentes instâncias de poder. De fato, uma coisa que poderia ter sido atenuada e que facilitaria, né? Ou atenuaria a complicação do cenário que a gente tem vivido. Por outro lado, aí a falta de adesão às políticas, é importante a gente parar para refletir sobre, e não culpabilizar as próprias pessoas sobre essa questão, né? Enfim, a gente vê uma série de notícias, especialmente nas periferias, de que o isolamento não está sendo efetivo, mas aí tem vários motivos para que isso não aconteça, né? O primeiro é a falta de informação leva, de fato, ao não cumprimento, né? Assim, as pessoas não entendem, recebem notícias falsas, estão sendo nutridos por diferentes informações que não se encontram, elas acabam não aderindo. A falta de isolamento também se dá pela precariedade das condições de moradia dessas populações, a superlotação das casas deixa inviável a manutenção das pessoas no mesmo ambiente, né? E, por fim, a falta de perspectiva, né? Assim, acho que tem uma fala aqui também que ilustra isso, que é a terceira, que é isso, assim, as pessoas estão sem renda, não têm como trabalhar, elas estão em desespero, elas saem, né? Então, acho que isso tudo, é claro, a gente imagina, mas quando a gente olha o tamanho do problema e como isso se manifesta na vida das pessoas, de fato, e na fala de quem está vivendo, se torna mais clara a gravidade da situação. Aqui, só para finalizar rapidamente, então, como percepção dos problemas que se agravarão, né, que é a segunda pergunta que a gente explorou com essas lideranças, aí eu acho que chama atenção o fato de que, na percepção das lideranças, era a expansão do contágio, né? A gente está falando aqui dessa percepção lá no dia 5 a dia 11 de maio, hoje a gente está vendo que a percepção, infelizmente, estava correta, né?
com o aumento abissal do número de mortes, de contágio no país, e essa percepção da expansão do contágio vem, na fala das lideranças, também com uma percepção de que se tornou insustentável essa população aderir, né, essa percepção de que eles iam cada vez mais deixar de aderir às medidas de isolamento, e, por consequência, na fala dessas lideranças, já tinha essa identificação de que os equipamentos de saúde não teriam capacidade de atendimento para essa população, né? 21% das lideranças apontaram esse como um problema grave, já estão superlotados, não vão ter capacidade de atendimento, ou seja, o aumento do contágio vai levar a mais mortes, né? E desse slide em particular, o que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a violência, né? Quando a gente perguntou sobre o problema atual, a violência não apareceu na fala das lideranças, mas ela apareceu de maneira muito forte sobre os problemas que estariam por vir, né? E essa violência, dada muito em parte pela falta de perspectiva, pelo crescimento da violência doméstica, dada a situação, e também pelo caos social que essas pessoas se encontram, né? Então, foi muito mencionada a ideia de que vai se aumentar furto, roubo, saque. Eu acho que isso é um ponto de atenção para a gente, para os próximos, enfim, para agora, que vem pela frente. E, por fim, só para fechar e já convidando a todos para acompanhar esses resultados, aliás, esses bancos de dados, dessas falas, dessas lideranças, a gente está trabalhando a partir de uma dimensão, com o tempo que a gente tem, mas tem informações riquíssimas, então já deixo o convite aí para outros pesquisadores que queiram investigar essas informações de uma outra forma, obviamente garantindo o sigilo dos nossos respondentes, mas aí agora a gente está finalizando o campo da segunda onda do monitoramento. Bom, a gente vai reaplicar a primeira questão, obviamente, sobre os problemas que a comunidade tem vivido, para entender como se mudou a intensidade, o que aparece, se algum problema novo surgiu, se outro se atenuou, e a gente incorporou uma nova questão, que é para entender um pouco quais são as iniciativas, as soluções individuais ou comunitárias que estão sendo desenvolvidas no próprio território, né, para tentar superar ou atenuar esses problemas vividos pela pandemia. A ideia da gente investigar essas iniciativas que surgem, que existem já nessas comunidades, é um pouco tanto nutrir as outras lideranças como possíveis ideias que possam ser efetivas e provocar também poder público e outros atores a colaborarem nessas frentes de contenção do que se tem vivido. Bom, eu acho que era isso, falei bem rápido, espero que tenha dado para ouvir. Obrigado, Graziela. Um prazer ouvir você e os resultados das suas pesquisas. Vou passar agora para o Fábio Seni, que é o nosso representante do Centro de Documentação e Informação do NIC-BR. Fábio, por favor, você tem a palavra. Bom, então, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer aos organizadores pelo convite. Eu queria fazer um comentário um pouco mais transversal sobre o trabalho da rede, e voltado para, acho que, dois aspectos voltados para o tema das tecnologias, mas eu queria tratar o tema das tecnologias digitais diante de dois aspectos que eu acho que relevantes: a importância das tecnologias, não só no trabalho de pesquisa da rede, e no que a gente pode fazer nesse momento de pandemia, mas também nos próprios resultados que a rede e nos desafios que a rede apresenta. Então, como o Glauco falou, eu trabalho como coordenador de pesquisas no CETIC.br, que é um departamento do NIC.br, que está completando 15 anos esse ano de produção de estatísticas e dados e informações sobre o acesso e uso das TICs no Brasil. Então, é um trabalho já que a gente vem feito nos últimos anos, e que mostra, efetivamente, e que nesse momento de pandemia a gente consegue ver, e a gente já foi apontado isso nas diversas falas, a relevância das tecnologias digitais nesse momento. Então, acho que um primeiro ponto, então, que eu dividi em duas partes no meu comentário, acho que o primeiro ponto, efetivamente, é como é que as tecnologias impactam o trabalho de pesquisa. Acho que isso foi apontado pela Lorena, pelo Ian, também pela Grazi. Quer dizer, a gente está num momento em que as fontes tradicionais ficam mais rarefeitas, a gente está num momento que a gente precisa agir rápido e que as políticas públicas precisam de rapidamente ter informações, e as tecnologias passam a ser uma fonte fundamental para esse tipo de intervenção,
e especialmente nas ciências sociais, onde a gente está, onde estão diversos desses tipos de estudos. Então, queria lembrar, por exemplo, como a Lorena mencionou, essas métricas de distanciamento, que até então a gente nunca tinha visto nos trabalhos, fortemente nos trabalhos das ciências sociais, passam a ser adotadas. Então, são fontes, ao contrário das fontes tradicionais de métricas de institutos de estatística, são fontes obtidas a partir do uso que as pessoas fazem de sensores móveis e de dispositivos móveis. Então, essas métricas passam a ser fundamentais para entender, tanto como a gente viu no boletim 1 e 4, né, como é que o isolamento ou as medidas de distanciamento podem ser comparadas com as ações efetivas que as políticas públicas tiveram em cada um dos estados. Então, a gente pôde comprovar como os estados reagiram, mas também como é que a população reagiu frente a esses dados. Essas medidas, eu queria lembrar que essas medidas de distanciamento, deslocamento de fontes privadas, né, como a gente mencionou, o Google, a própria Inloco, que faz parte da rede, apoia a rede, ou mesmo as fontes de operadoras de telecomunicações que têm feito provimento de informações nesse sentido, esse uso não pelo contrário, ele não passa desapercebido, ou ele não é feito sem uma discussão na sociedade sobre o seu impacto. Então, a gente viu, inclusive, esse tema aí para o Supremo Tribunal Federal, no caso do IBGE, a medida provisória que o IBGE pedia informações das operadoras de telecomunicações. A gente tem visto uma grande discussão global no sentido de até onde a gente pode ir com esse tipo de dado, né? Países, por exemplo, as sociedades que estão utilizando, inclusive, o traqueamento, o tracking individual de pessoas para combater a pandemia usando esse tipo de dado. Então, para dizer que esse dado ele é fundamental a gente ver esse tipo de uso no debate das ciências sociais, mas a gente também vê usos muito criativos na rede. Então, por exemplo, como é que o distanciamento tem efeitos sobre o contágio e coisas desse sentido, mas também a gente está mostrando como é que o fechamento de determinados setores vai impactar emprego, renda e outros aspectos. Então, a gente viu nos boletins 2 e 3, por exemplo, claramente o uso desse tipo de dados de deslocamento para entender, olha, aqui pode ter mais, em determinados setores, pode ter mais ou menos vulnerabilidade social. E eu destacaria ainda um outro aspecto mais metodológico muito interessante, que é esse último tema que a Graziella trouxe agora sobre a pesquisa com lideranças comunitárias. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição enorme de etnografia em comunidades e coisas nesse sentido, mas pela primeira vez a gente vê de forma tão rápida um painel conectando centenas ou dezenas de lideranças comunitárias em tempo real, provendo informações fundamentais para a gente saber o que está acontecendo na ponta, via aplicativos baseados na internet, aplicativos de mensagem. Então, para mostrar um pouco, eu acho que o meu primeiro ponto, então, é essa ideia de que a tecnologia veio também para fazer parte do processo de pesquisa, e eu acho que tende a ser o nosso novo normal. Tem esse clichê do novo normal, mas acho que a gente tende a fazer pesquisa diferente daqui para frente, de forma mais interdisciplinar e utilizando essas novas fontes. E o segundo ponto, para caminhar para o final da minha contribuição, tem a ver com o tema substantivo do uso, acesso e uso da internet e as desigualdades digitais que a gente ainda vê no Brasil e que o CETIC monitora ao longo do tempo. Esse tema, de certa forma, ganhou muita relevância no atual momento e, de certa forma, tem mostrado as limitações, como é que as limitações do ponto de vista da inclusão digital são certamente impactantes e dificultam o combate à pandemia, no caso de um país como o Brasil, em comparação a outros países que têm cenários de inclusão digital mais afetados. E aí eu queria destacar não só a relevância das tecnologias como um direito em si, ou como um bem em si, né? A gente está falando de acesso à informação como um direito fundamental, mas também como ela permite acesso a outros direitos e a outros serviços. Então, não tem como falar desse período da pandemia sem discutir acesso a serviços públicos e políticas sociais via internet, a educação à distância, que está sendo colocada para uma parte importante da população,
a telesaúde nos momentos em que você dificulta o contato entre médicos, por exemplo, e pacientes, o teletrabalho, o acesso a bens e serviços via comércio. Então, claramente a gente está num momento em que as desigualdades, as diferenças quanto as limitações quanto à inclusão digital estão impactando a nossa condição de enfrentamento da pandemia. Então, queria citar, por exemplo, os dados da TIC Domicílios, que foram publicados recentemente, que também foram discutidos no âmbito da rede, mostram que ainda 1/4 dos brasileiros não são usuários frequentes da rede. Nas classes D e E, para 85%, o celular é a única fonte de acesso à internet, então não tem outros dispositivos. Isso limita, de certa forma, a capacidade de ter acesso a todas essas oportunidades, sem mencionar as questões de infraestrutura. A gente sabe que esses índices, se a gente for para as áreas rurais, por exemplo, ou determinadas regiões, como a região norte, nós vamos ter dificuldades muito maiores. Nós estamos tendo aqui problemas, às vezes, com a conexão de internet aqui em São Paulo, né, para fazer esse webinar. Você imagina fazer isso numa área rural ou em determinadas regiões do país. Então, queria lembrar que, como o Ian mencionou, no Boletim 5, a gente mostrou como a opção pelo acesso à renda básica emergencial pela internet traz algumas limitações. Acho que a TIC Domicílios mostra também que essas limitações não são só do ponto de vista do acesso, de ter uma conexão à internet, mas também das habilidades, da familiaridade, das habilidades digitais, como a gente diz nessa literatura, para fazer uso desse tipo de funcionalidade. Então, a gente estimou que 64 milhões de usuários na faixa de até 3 salários mínimos nunca fizeram consultas financeiras pela internet, 66 milhões nunca realizaram nenhum serviço transacional de governo pela internet e 40 milhões nunca baixaram um aplicativo de celular. Então, nós estamos falando de um contingente muito grande de que vai ter que fazer esse uso pela primeira vez, não só aqueles que não têm acesso. E o último ponto para terminar, que é o que também a Graziella ressaltou recentemente. Nós também estamos lidando com um cenário em que as tecnologias digitais estão sendo uma parte central da discussão sobre o que é uma informação de qualidade, o que é desinformação, como se regula isso. Isso está no centro do debate hoje nacional, como é que o tema da desinformação afeta, e a gente está mostrando através da pesquisa que na ponta, né, como é que entre as lideranças comunitárias esse tema é um tema fundamental. Então, o meu tempo já deu, acho que para concluir, basicamente nesses dois pontos. Eu acho que essas novas fontes de informação vieram para ficar, e acho que vai ser o novo normal de fazer pesquisa em ciências sociais. Acho que o Krieger vai um pouco puxar para o lado da medicina, mas eu acho que nas ciências sociais é bastante impactante ver esse tipo de uso de novas fontes, e que a exclusão digital, ela pode ser, sim, um aspecto que tende a reforçar outras desigualdades se ela não for também enfrentada como um aspecto central para a produção de políticas públicas. Então, me parece, eu concordo com o Ian na conclusão dele, de que não tem mais como planejar e pensar em política pública de inclusão sem envolver seriamente o tema das tecnologias digitais e da internet. Então, obrigado pela escuta. Obrigado, Fábio. Prazer ouvir você. Vou passar agora para o professor Zé Eduardo Krieger, que é do INCOR e da Faculdade de Medicina da USP, fazer os comentários dele sobre o que foi falado e sobre a situação da nossa saúde, que não está boa. Vai lá, professor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento. E eu acho que já ficou claro pelas apresentações da Lorena, do Ian, da Graziella e do Fábio, que uma das principais linhas condutoras desse grupo é trabalhar com dados. E eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, nós vimos aí pesquisas com abrangência muito ampla, quer dizer, a gente não trata do problema social isolado, do problema de saúde pública, quer dizer, nós estamos vendo as coisas de maneira bastante holística e com a finalidade de criar informações
que possam, inclusive, subsidiar políticas públicas. Agora, eu acho que tem alguns pontos que merecem ser contextualizados, porque a pandemia, além de ela deixar o rei nu, ela oferece algumas perspectivas para a gente de novas referências, e eu queria chamar a atenção de alguma dessas referências. Evidentemente que nós sabemos que nós estamos vivendo um momento onde nós temos um estado disfuncional, quer dizer, não só por causa da pandemia, mas em particular por causa da pandemia. E isso é um problema muito complicado para nós, né? Quer dizer, ainda mais num país que tem desigualdades sociais, desigualdades locais e assim por diante. Então, com isso em mente, se nós tivéssemos que desenhar um sistema de saúde que pudesse lidar com tudo isso, quer dizer, levando em consideração, inclusive, os pontos que o Fábio falou de acesso à inclusão digital e assim por diante, infelizmente ou felizmente, todos iam pensar no SUS, que é um sistema universal, que é um sistema hierarquizado e que nós deveríamos, porque nós temos esse sistema, estar dando exemplos para o mundo. E, infelizmente, não é o que está acontecendo. Por quê? Quer dizer, é porque o SUS é subfinanciado? Sim, em parte é isso. Todos vocês sabem que a área de saúde, ela, quando você pensa no PIB, ela é uma porcentagem grande, em geral de cerca de 10% até 16% no caso da maior economia mundial, que é os Estados Unidos. No nosso caso, cerca de 9,5% do PIB. O problema aqui do Brasil, esse 9,5%, ele não é muito diferente de vários países de primeiro mundo e tudo, que gastam cerca de 10% a 12%. O problema é que aqui você tem um sistema, a coexistência do sistema público e o privado. E o sistema privado, ele atende a apenas cerca de 20% da população. Pois bem, para esses 20% da população, a porcentagem do PIB é cerca de quase 55%, ou seja, 55% dos 9,5% são privados. Quer dizer, e somente 45% daquela porcentagem é que trata do sistema que atende a todos. Bom, quais são as implicações disso? Bom, as implicações disso é que o cobertor é curto e nós vamos ter que fazer opções. Mas será que, em momentos de crise, a gente está fazendo o melhor uso desse sistema? Eu quero salientar alguns aspectos para vocês. Quer dizer, nós estamos falando de informações. Vocês têm ideia quantos sistemas de informações o Ministério da Saúde dispõe hoje? Nós temos muitos dados disponíveis, muitos dados. Mas vocês têm ideia? São cerca de 380 sistemas de informações. E nem todos conversam um com os outros. Ou seja, a interoperabilidade é um problema muito grande. Então, quer dizer, nós temos, não é um problema de subfinanciamento isoladamente, é um problema de como nós fazemos as coisas. A professora Lorena expôs na primeira parte uma questão fundamental que ela veio pesquisando desde o início, é objeto nosso e do dia a dia, que são as políticas de distanciamento e, no momento, como é que nós vamos fazer a volta. Existem vários indicadores que podem ser utilizados para orientar essa política. Mas tem uma coisa que seria fundamental, que é você ter, além das ferramentas de tecnologia que o Fábio fez menção, se você tivesse quase que sentinelas na população que pudessem estar dando a informação. A Gabriela mencionou que ela tem quase 7 dezenas de lideranças que representam um contingente muito grande. Será que a gente conseguiria capilarizar no sistema de saúde para ter essas informações? Se vocês forem pesquisar, Massachusetts, para tomar suas decisões agora, está contratando pessoas que poderiam estar atendendo a determinados locais para ter essas informações, além de toda a tecnologia que está disponível lá. Pois bem, o SUS dispõe de mais de 250 mil agentes de saúde que não foram chamados para a guerra.
Esses agentes, esses 250 mil agentes comunitários, estão presentes em 98% dos municípios brasileiros. Ou seja, quando a gente para pensar, quer dizer, não é só uma questão de subfinanciamento da organização, nós não estamos fazendo uso de vantagens competitivas que nós temos com relação a qualquer outro país para tomar decisões. Não estão sendo feitas. Quer dizer, nós temos alguns problemas quando a gente fala da tecnologia, que é interessante colocar em perspectiva. Em 1984, eu estava ainda na faculdade de medicina e eu tinha uma bolsa de pesquisa da FAPESP. E eu recebi a bolsa por um banco chamado, na época, Banespa, e eu tinha um cartãozinho. O meu cartãozinho Banespa, ele era válido no território nacional. Eu poderia ir para Manaus e tirar dinheiro, eu poderia ir para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e tirar dinheiro. Pois bem, em 1985, eu estava nos Estados Unidos, fazendo o meu doutorado, no estado de Wisconsin. E lá eu tinha minha conta bancária, e o meu cartãozinho valia só em Wisconsin. Se ele fosse para valer nos Estados Unidos inteiro, ele tinha que ter a bandeira de alguns dos cartões de crédito, porque ainda eles não tinham sistema. Ou seja, em meados da década de 80, o Brasil já tinha tecnologia que capilarizava um país de dimensões continentais, em 85. Por que é que até hoje nós não temos um sistema de saúde que capilariza, da mesma maneira que esses agentes de saúde que eu mencionei, a tecnologia? São questões que a gente não sabe. Por que nós temos 380 sistemas de saúde no Ministério da Saúde? E eu já vou finalizar com 2 exemplos. Então, vocês têm ideia quanto é que o tempo para você catalogar os dados de um paciente que está no hospital para os sistemas de saúde do Ministério da Saúde? São cerca de 40 minutos. Ou seja, nós estamos pedindo para ter um sistema que não vai funcionar. Ou seja, nós temos uma estrutura de sistema, é o único país com mais de 100 milhões de habitantes, nós temos 210, que tem um sistema universal de saúde, e ele, com pequenas modificações, poderia estar tendo um desempenho que é muito maior. Então, esse pode ser um dos legados dessa pandemia. Quer dizer, como é que nós vamos fazer melhor uso desse instrumento que nós temos? O outro é chamar a atenção, e eu disse que a pandemia às vezes funciona para ter referências, a fatos que nem sempre são percebidos. Isso é natural. Então, por exemplo, nós estamos e devemos estar preocupados com as 30 mil mortes que já ocorreram aqui no Brasil, e alguém mencionou quase que uma morte por minuto no dia de hoje. Bom, eu tenho um cardiômetro aqui numa tela do meu computador que informa que hoje, dia 5 de junho, até agora, ele está se mexendo. 517 pessoas morreram hoje de doença cardiovascular. No mês, até agora, 4.861. E no ano, ou seja, desde que começou, praticamente 170 mil pessoas. Então, isso coloca em perspectiva também que o nosso problema não é só de pandemia. Nós vamos ter que pensar na saúde e problemas igualmente graves depois que a gente sair dessa. Então, eu acho que a preocupação que nós temos de futuro é, primeiro, como é que a gente trabalha com dados? Dados como esse que eu acabei de falar, de mortalidade, que a gente não está percebendo, e que são igualmente ou piores que os da pandemia, e que fazem parte do sistema de saúde. Questões que nós não tivemos oportunidade de discutir, mas que o Glauco mencionou, e a Lorena está levantando com colegas, com relação à lei de instrumentos que são utilizados na saúde, no caso a UTI, que são dados bastante interessantes, deve sair no boletim dessa semana, então todos vocês vão ter oportunidade de ver, e a situação também não é muito adequada, e em parte a gente acha que ela é inadequada, até porque nós não temos dados para fazer gestão dos recursos existentes, o que é pior ainda, né? Quer dizer, a falta de recursos e talvez a gente não esteja fazendo o melhor uso de recursos existentes. De novo, eu finalizo
com essa mensagem, que talvez a gente, por conta da pandemia, ainda que seja um país de middle income, quer dizer, não somos ricos, mas temos fortalezas que precisam ser utilizadas. Uma delas é o sistema de saúde, que é muito bom, mas nós precisamos ter mais dados. E, de novo, a linha condutora que se criou nesse grupo por conta da pandemia, eu espero que seja perenizada, porque trabalhar com dados em qualquer parte da economia social que nós temos, do nosso fabric social, do nosso terreno social, é fundamental, não só para o indivíduo tomar decisões na hora de votar, de qualquer decisões que ele tenha que tomar, mas também para os nossos governantes poderem formular as melhores políticas. Foi um prazer participar desse evento e eu espero que os exemplos dados aqui, a modo de trabalho que a rede está fazendo, ele possa ser perenizado, porque é necessário esse esforço e vai muito além da pandemia. Obrigado, professor Krieger. É um prazer ouvir você falando com a sua autoridade. Eu vou passar para as perguntas, nós temos muitas perguntas. Então, eu vou pedir um esforço bastante grande, bastante intenso dos nossos debatedores, para que eles deem respostas curtas. Curtas, não numa dimensão geológica, vamos dizer assim, certo? Não curta é sempre relativo. Então, curta, eu estou dizendo, respostas de 1 minuto, 2 minutos, não mais do que isso. Pode ser? Então, como todos concordaram, porque eu percebi que todos ficaram quietos e assentiram com a cabeça, vou passar a primeira pergunta. Professora Lorena, pergunta que vem da USP, do Fernando. Temos dados suficientes para estabelecer, por estado, uma relação de causa e efeito entre a diminuição do isolamento social e o aumento do número de mortos? Lorena, com você. Ok. Temos estudos que estão chegando a fazer esse trabalho, só que eu acho que é super importante o que estou procurando desenvolver no nosso trabalho no grupo e na forma que a gente está agindo e procurando estudar esse problema. A gente não pode só isoladamente falar medidas estabelecidas pelos governos estaduais, resposta da sociedade. Nós precisamos pensar medidas implantadas pelos governos federal, estadual e municipal e a adesão a essas medidas da sociedade que podemos usar os dados de mobilidade por celular como uma medida, mas não deveria ser a única forma de inferir e olhar a adesão, e depois olhar infecções e mortes. A gente precisa as três, porque alguns dos estudos estão procurando ignorar a adesão da sociedade, e a gente precisa entender essas políticas, como a sociedade e o setor privado respondem a essas medidas. Qual é o nível de fiscalização que tem dessas medidas? Quais são os incentivos para as pessoas aderir? E depois podemos olhar as mortes e as infecções, com todos os problemas que temos com esses dados. De novo, porque tivemos insuficiência no número de testes e as mortes também estão subnotificadas. Então, é um trabalho super difícil que temos que fazer cuidadosamente para fazer corretamente e com o melhor rigor científico. Obrigado, Lorena. Vou passar uma segunda pergunta que está encadeada com essa. É do Fábio, da USP, dirigida a Graziella. As condições de moradia em comunidades, favelas e bairros carentes são péssimas. Casas coladas umas às outras, pessoas vivendo no mesmo imóvel e daí para frente. Será que isso seria um incentivo ao desrespeito ao isolamento social? Graziella. Legal. Ouvi. Estava aqui achando o microfone. Bom, obrigado pela pergunta. A resposta é sim. Na verdade, isso foi um resultado forte da pesquisa, quando a gente encontrou muitas menções sobre os problemas de infraestrutura dados pela moradia, desde problemas de pavimentação, de infraestrutura física,
superlotação que foi mencionada com frequência, especialmente pelo fechamento das escolas, a convivência entre crianças e parentes se torna um pouco inviável nesses cômodos muito pequenos, a permanência dessas famílias dentro de casa, e é isso, de fato, a gente teve essas duas respostas muito convergentes, né? Quando as lideranças mencionavam a falta de adesão, elas mencionavam também os problemas de infraestrutura, de moradia, além dos problemas de falta de informação e da impossibilidade de permanência por uma questão de sobrevivência mesmo financeira. Mas sim, essas coisas estão super correlacionadas e depois a gente tem dados mais específicos sobre isso, depois se você quiser a gente compartilha. Queria perguntar, obrigado Graziela, queria perguntar uma pergunta que vem para o professor Krieger, se a referência feita que 98% dos municípios têm agentes de saúde, a pergunta vem da Maria Gazala, da USP. Ela diz que em vários estudos, em especial na costa brasileira, a resposta que eles têm nos estudos deles é que não há agentes sanitários disponíveis para o atendimento. Então, a pergunta é saber se esse número de 98% dos agentes de saúde, vamos dizer assim, se é um número operacional, se ele está valendo ou se é só um número para constar. Seu professor Krieger, por favor. Não, eu acho que, como o Estado é disfuncional, você tem problemas nesses números. E nós vimos que os diversos ministros da saúde que vêm atuando no país, eu não me refiro só a essas mudanças dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses, mas eles vêm cada vez mais aumentando. Esse é um modelo brasileiro a ser seguido. Ele não cobre toda a população, mas ele cobre uma porcentagem bastante grande, já chegando a cerca de pelo menos 60% da população é coberta por esses agentes. E o que eu gostaria de salientar é o tipo de informações que esses agentes têm. Esses agentes sabem de indivíduos, dados sobre comorbidades, se eles têm doença mais grave, menos grave, eles sabem a respeito de quem está fazendo, às vezes, pré-natal naquele conjunto de pessoas, quantas crianças, a saúde. Então, essas são informações valiosas. E você tendo um serviço como a estrutura do SUS, que é capilarizada, se ele tivesse, de fato, funcionando, isso adequadamente, isso seria fantástico. Então, eu creio que o que nós precisamos fazer é construir sobre essa estrutura. Então, você pega hoje, no meio da pandemia, no estado de Massachusetts, para poder ter esse tipo de dados, você está tendo que contratar pessoas. Isso faz parte da nossa estrutura sistêmica. Essa é uma importância muito grande. Quer dizer, é um país que tem essas diversidades. Nós somos a 10ª economia, entre a 8ª e 10ª economia, mas evidentemente que quando você divide esse PIB per capita, nós ainda somos um país relativamente pobre. Agora, fazer o melhor uso desse recurso dessa maneira, eu acho que é uma questão muito importante. Então, evidentemente, vão ter exemplos onde eles não estão sendo cobertos, mas impressiona o número de que eles atendem cerca de 60% da população brasileira. Obrigado, professor Krieger. Tenho uma pergunta agora para o Ian Prats. A pergunta do Fábio vem recentemente um instituto Locomotiva identificou que dos pedidos do auxílio emergencial 69% das classes A e B, dos pedidos feitos pelas classes A e B do auxílio emergencial foram atendidos. Isso tem algum problema grave, segundo a sua avaliação, na implementação da política pública da renda básica emergencial de R$600? Obrigado pela pergunta. Então, eu vi esse dado do Instituto Locomotiva, ele é realmente alarmante, né? Você tem um percentual grande principalmente jovens de classe média alta,
que estão fazendo o cadastro no auxílio e omitindo a renda das famílias. Eu acho que isso evidencia um problema claro de capacidade do governo e dos sistemas, né, de frear esse tipo de demanda, mas ele coloca também em evidência a incapacidade de cruzar diferentes fontes de dados distintas, voltando um pouco para o que a gente tem falado sobre a necessidade de um maior cruzamento de dados e utilização de dados para a implementação da política pública. Não é de todo muito complicado, vamos dizer assim, identificar esses tipos de pessoas, né, de CPFs, se esses dados tivessem sido devidamente cruzados com outras fontes de dados do próprio governo, do imposto de renda, do DataPrev e assim por diante. Então, eu acho que esse exemplo ele é um exemplo muito evidente do modo como a informação disponível e o tipo de informação que a gente está disponível está causando uma espécie de sobrecarregamento, né, da política pública e da sua implementação. Obrigado, Ian, pela sua resposta. Esse é um problema super importante, uma vez que o programa de renda emergencial, por mais importante que seja, ele foi feito às pressas e com vários problemas, inclusive, identificados pela equipe do Ian e pela equipe do Rogério, seja no âmbito da abrangência dele, muita gente ficou de fora, que precisava estar dentro, quanto pelas dificuldades de implementação. Ele foi feito basicamente via um aplicativo da Caixa, e tem uma parte grande, como o Fábio mesmo realçou, que uma parte grande da população que não tem como utilizar um aplicativo, não sabe como utilizar, não tem telefone, não tem internet, e deixou também o outro contingente de fora. E, ao mesmo tempo, a gente vê alguns estudos indicando que uma parte que não precisava do auxílio acaba recebendo, como, por exemplo, uma parcela das classes A e B, ou de um contingente grande de militares. Então, a gente tem uma situação que o programa é um programa que tem uma implementação bastante distorcida, ainda que a ajuda, nesse momento de crise, seja uma ajuda importante. Tem aqui uma pergunta da Virla Revoredo para a professora Lorena. A Virla diz que ela tem informações de que o Poder Executivo, na verdade, ele constrói leitos, constrói hospitais, unidades de emergência, e, ao mesmo tempo, ele cobra ou aluga leitos privados ao lado desses hospitais e centros de atendimento de emergência que ele constrói, como, por exemplo, o hospital de campanha do AMB. Ela pergunta, a Virla pergunta para você, Lorena, se esse tipo de choque de expectativa, ou seja, você tem hospitais que são construídos que não funcionam, hospitais sem o equipamento devido, que são anunciados como sendo hospitais que estão prontos, se essa falta de informação ou se essa desinformação ela tem algum impacto sobre a adesão maior ou menor das pessoas às políticas públicas, exatamente porque a população percebe que os recursos não estariam sendo bem aplicados. Com você, Lorena. Então, eu acho que, um pouco para voltar à minha fala inicial, esse problema que a gente tem, que o professor Krieger também procurou reforçar muito em sua fala, a gente já tinha vários problemas antes da pandemia. E o problema histórico que a gente tem na área, o problema de nós viver com dois sistemas de saúde que eles se desenvolvem de uma forma muito diferente, isso já era um problema anterior. Além de que a gente tem o problema dos leitos, que também tinha já
um problema muito grande de leitos de UTI e a ocupação deles. O que eu acho que a pergunta está evidenciando é uma questão que a gente está acompanhando com muito interesse e procurando ajudar em construir esses dados. Quando veio a pandemia, os governos reagiram. Houve um reconhecimento que a gente precisava aumentar a capacidade de leitos de UTI para pacientes COVID. Aos poucos, porque a gente está olhando semanalmente, desde fevereiro, os dados, os governos estão começando a juntar dados, a disponibilizar informação que no início da pandemia não existia, mas ainda tem muitas imprecisões em vários aspectos sobre os dados. Os leitos de UTI é um indicador. Na nota que a gente vai estar lançando esta semana, a gente está procurando mostrar que a gente precisa entender quais são os componentes de uma taxa de ocupação. É complicado para uma população entender. Eu preciso entender o nominador e o denominador para compor uma taxa. E o que vai no denominador depende se eu vou contar os leitos privados ou públicos e explicar e separar essas taxas de ocupação nos dois sistemas dentro do estado, dentro de um município. Então, me parece que essa é uma primeira parte que a gente precisa ajudar os governos, cobrar das autoridades maior transparência para entender a taxa de ocupação no setor público e as taxas de ocupação dos leitos no sistema privado. E como a gente pode coordenar melhor para não termos o caso como a gente tive já em vários estados, onde pessoas faleceram sem atendimento hospitalar. Isso é o que a gente precisa evitar. E temos evidência que vários sistemas estão em colapso e que está, por esse motivo, estão adotando esses governos medidas mais rígidas. Mas a gente não precisa esperar até aí, não? A gente pode, isso é um sinal, esperar isso é um sinal meio desesperador para o problema atual. E eu acho que as pessoas também entendem que em sistemas que não estão unificados esses leitos, não está garantido que eu vou ter um leito para mim, sim? Então, se o sistema público e privado estão separados, o fato que se eu não tenho acesso ao sistema privado, pode ser que o sistema público esteja na beira do colapso e não vai ter leitos para mim. Então, para a sociedade, por isso é importante a gente ter os indicadores, os dois, e entender qual vai a estratégia que o governo está adotando sobre unificar ou não os leitos para coordenar a resposta. Não sei se o professor Krieger também, como ele é mais, conhece melhor essa área, também se quiser complementar. Krieger, vai complementar alguma coisa, Krieger? Não, eu acho que eu só gostaria de complementar que à medida que você tem dados, é possível também em como utilizar melhor os dois instrumentos, sem entrar, inclusive, no aspecto filosófico de ter o público e o privado. Numa situação como essa, nós precisamos fazer o melhor uso. Eu gostaria só de lembrar que a ANS proibiu, a Agência Nacional de Saúde, proibiu os serviços eletivos desde o início de março. Então, isso significa que existe uma série de hospitais privados que estão funcionando com uma população muito pequena. Então, mais da metade desses recursos estão disponíveis. Então, é um momento que o serviço público poderia fazer parceria com o serviço privado para atender à pandemia. Agora, isso só pode ser feito na medida em que você tem dados e que a população se sinta confiante com todas as medidas que estão sendo tomadas. De novo, só para finalizar, Glauco, a questão da UTI, e que pode significar vida para mais algumas pessoas, ela tem que ser vista na sua complexidade. E a complexidade significa, a gente pensa que é um respirador, não é um respirador. Primeiro que é um respirador sofisticado, e atrás desse respirador você tem pessoas. Você tem não só médico, mas você tem enfermeiras especializadas, fisioterapeutas. E se não bastasse, a organização das UTIs,
elas precisam ser, quando tratando de uma pandemia com essas características de doença infecciosa, individualizadas. E, frequentemente, você tem UTIs que são feitas num salão, ou seja, um leito próximo do outro. Isso não pode ser feito nesse momento. Então, a complexidade do problema é tamanha que as decisões só podem ser tomadas se você tem dados. E o que nos chamou a atenção nessa nota que está sendo produzida e vai ser liberada nesse final de semana é a ausência de dados públicos. Não significa que eles não existam, mas eles não estão disponíveis para quem está querendo fazer. Existe uma possibilidade que os governantes estejam tomando decisões com base em dados que existam, mas nós não estamos tendo acesso a esses dados. E essa é uma colocação importante desse grupo que está fazendo esse tipo de trabalho. Obrigado, senhor Krieger. Tem uma pergunta agora para o Fábio, do NIC BR. Fábio, a pergunta eu vou tentar resumir, porque nós estamos chegando muito ao fim. Eu vou pedir para vocês serem bastante breves, tá? Porque o nosso tempo se encerra já já. Então, a pergunta é a seguinte: um governo digital tem uma série de vantagens, mas todos nós sabemos que tem uma parte grande da população que tem problemas em atuar e trabalhar com os meios digitais, seja o computador, seja um celular ou um tablet, porque não tem ou porque não tem acesso. E a pergunta que está sendo feita é saber como é que o poder público pode atuar durante a situação de emergência atual. Ele vai fazer campanhas públicas para as pessoas utilizarem o aplicativo digital, ou ele tem que tentar pensar em outras alternativas, por onde começar exatamente a dar conta das dificuldades digitais durante a pandemia? Obrigado pela pergunta. Não, acho que a resposta que eu daria é que fazer uma atuação com base nas evidências que estão disponíveis, acho que é o caminho mais sensato. Não tem uma solução única para todos os estados, nem para todas as regiões, nem para todas as cidades. Então, é preciso atuar de forma diferente. A gente sabe, por exemplo, que tem alguns estados que, por exemplo, estão promovendo ações, por exemplo, no sentido de não cobrança, ou de tirar o consumo de pacote de dados de determinadas aplicações. Isso é uma medida que foi adotada, por exemplo, nos aplicativos da área da educação aqui no estado de São Paulo. Você tem uma discussão, tem uma defesa até de certos setores de que o estado tem que subsidiar a conectividade para setores mais vulneráveis, dada essa importância do processo. Então, eu acho que vai depender das evidências e das condições de cada região. Agora, um aspecto que eu acho que é fundamental ressaltar, que apesar dos problemas, é isso que a gente tem comentado, seria inviável fazer um programa, por exemplo, como a renda básica emergencial, com essa velocidade, sem fazer uso dessas tecnologias que já estão disseminadas, inclusive, nas populações mais vulneráveis. Então, eu acho que cada vez mais atender algumas manchas de exclusão que ainda estão muito marcadas em determinados setores, e vai ter que ter estratégias, não tem uma solução única para todo mundo, então vai ter que ter estratégias combinadas e baseadas nas evidências específicas. Queria, por último, só lembrar que por exemplo, a população idosa, que é uma população claramente afetada pela pandemia, pelo risco do contágio, e nesse sentido é a que menos usa a internet, é a que menos tem essas habilidades para fazer esse tipo de uso. Então, como é que você tem políticas específicas para atender a populações específicas? Acho que esse seria o caminho. Obrigado, Fábio. Nós temos muito pouco tempo, praticamente 5 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas e outras vão ficar. Eu vou encaminhar para os palestrantes, para aqueles debatedores, para que eles consigam responder. A pergunta agora é exatamente para o Ian
do Kazuo Nakano, da Universidade Federal de São Paulo. Ele disse que a pandemia evidenciou desigualdades sociais de território e trouxe à tona a vulnerabilidade da população brasileira à Covid-19. Como é que a gente pode medir essas desigualdades atuais e as novas desigualdades que a pandemia poderá gerar? Obrigado pela pergunta, Kazuo. Eu acho o seguinte, são várias desigualdades transversais, né? Um dos resultados que a gente chegou logo no começo foi mostrar que, dentre os segmentos mais vulneráveis do mercado de trabalho, a gente tinha um corte de gênero e raça que era muito claro. Por um lado, os homens, eles tendiam a se concentrar nos setores econômicos essenciais, ou seja, eles foram menos afetados pelas medidas de distanciamento social em função da sua inserção ocupacional, ou seja, é uma segregação ocupacional que é anterior à pandemia, uma segregação ocupacional por sexo e gênero que é anterior à pandemia. Por outro lado, quando a gente olhava a questão da raça, a gente também observou que os negros se concentravam em empregos, em postos de trabalho marcados em maior medida pela informalidade. Por questões um tanto quanto óbvias, esse grupo, né, que ele é mais informal e está nos setores não essenciais, eles têm uma probabilidade muito maior de perda do emprego e da renda do que os grupos do que a gente considerou como os novos vulneráveis, que são majoritariamente brancos e mais escolarizados. Então, isso ajuda a responder um pouco a sua pergunta, mostrando que uma situação de desigualdade pré-pandemia, ele tende a se aguçar ao longo da pandemia. A gente, infelizmente, ainda não tem os dados em tempo real, mas é muito provável que essas desigualdades que combinam principalmente gênero e raça nos postos de trabalho, sejam refletidos agora nesses dados que estão por vir aí de um aumento de 5 milhões de pessoas sem emprego, por exemplo. Bom, eu quis focar num exemplo prático, mas eu acho que a ideia é um pouco essa. Desigualdades de todas as espécies no período pré-pandemia, elas acabam por se combinar e a pandemia tende a aumentar essas desigualdades, porque o acesso a recursos e serviços sociais de toda sorte, ele é cortado, né, por esses marcadores sociais da estratificação que antecedem o período da pandemia. Professor Glauco, microfone. Obrigado, Ian. Vou fazer uma pergunta bem rápida e espero que a resposta seja também rápida, ainda que seja difícil. É para o Fábio, da Rosemarie, que eu imagino é do IPT. Ela pergunta como é que as tecnologias digitais podem auxiliar na busca de novas formas de ocupação do território nas cidades. Fábio, é com você, se é que você tem uma resposta rápida para isso. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta e me parece difícil discutir no tempo que a gente tem. Eu queria só, assim, aproveitar para falar de um estudo recente que a gente publicou também junto com o SEBRAP e o Centro de Estudos da Metrópole, que justamente investiga que as desigualdades digitais também são muito marcadas dentro do espaço urbano. Então, a gente estudou a cidade de São Paulo, a gente não tem dados suficientes para relacionar o que está acontecendo hoje em dia com a questão da pandemia, mas eu acho que o recado, a mensagem principal do estudo é que, longe de serem virtuais, né, no sentido de que a internet é uma possibilidade de comunicação virtual, as desigualdades digitais também estão marcadas no território. Então, tanto para dificuldade de acesso, presença de conexão de banda larga domiciliar, a gente identificou que as desigualdades, por exemplo, centro-periferia, que marcam a cidade de São Paulo, também se reproduzem no online. Então, isso vai ter que ser enfrentado
Em certo sentido, é mais ou menos o que o Ian falou, né? Uma combinação de camadas de desigualdade que precisam ser enfrentadas em conjunto. Obrigado, Fábio. Vou passar agora para a última pergunta que nós vamos conseguir fazer dentro do tempo que nós temos. É uma pergunta que vem lá do Instituto de Psicologia da USP, da Vera Paiva, nossa colega Vera Paiva, que é professora lá no Instituto de Psicologia. Ela faz uma pergunta para a Lorena, exatamente afirmando o seguinte: o que você acha do uso da expressão distanciamento social, uma vez que no campo da saúde coletiva, no campo da saúde pública, a gente pensa numa resposta social necessária e usa o termo isolamento físico e não social. Lorena, é com você, bem rapidinho. Sim, eu acho super bem colocado. Em geral, existe uma super grande confusão que eu acho que precisamos fazer um esforço coletivo para usar terminologia melhor. Eu acho que é super importante dizer isso. Socialmente, somos seres humanos sociais. Toda a nossa vida, a forma como a gente age é influenciado pela sociedade na qual a gente está inserida. Estamos super conectados, mesmo com um isolamento físico neste momento. E eu quero só reforçar para todo mundo que nos está ouvindo que isso significa estar pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas, lavando as mãos, usando máscaras. Então, quando a gente está dizendo não só ficar em casa, mas em todas as nossas interações, a gente está adotando essas práticas. Isso é o que a gente está procurando discutir, e a gente tem que precisar agora, lembrando que São Paulo está voltando agora a flexibilizar, como a gente vai fazer isso na prática? Como conseguimos fazer isolamento físico com medidas flexibilizadas? A gente precisa muito pensar na regulação dessas medidas, como a gente vai fazer isso dentro de escritórios, dentro de mercados, dentro de muitos lugares. Tem muita experiência internacional que a gente precisa olhar e aprender dela. Não uma questão só voltar, nada vai voltar. A gente precisa cuidadosamente discutir cada uma dessas medidas. Obrigado, Lorena. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os internautas, das pessoas que nos acompanharam. Foram centenas de pessoas que nos acompanharam nesse debate. Gostaria de insistir para que as pessoas procurem o site da rede. É só procurar www.redepesquisasolidaria.org. Vocês vão encontrar lá material, debate, dados e os nossos boletins, tanto em português quanto em inglês, caso vocês precisem. Queria lembrar também que a gente vive uma situação extremamente grave, como todos sabem. São mais de 34 mil óbitos, é uma situação muito triste, que deve levar a cada brasileiro, a cada brasileira, a refletir sobre a situação do nosso país. O que nós temos certeza na rede é que não precisaria ter sido dessa forma, e certamente o número de óbitos não precisaria ter sido tão grande caso as medidas sugeridas, indicadas pela Organização Mundial da Saúde, pelos médicos de bom senso, pelos cientistas, fossem acatadas pelos nossos governantes de norte a sul do país, do governo federal aos governos estaduais e municipais. A situação, mais uma vez, é grave e vai exigir o esforço de cada um. A gente, na rede, decidiu não jogar a toalha, a gente decidiu, por vontade própria, pesquisar, oferecer informação de qualidade, medir, mensurar, testar, conferir, verificar todo tipo de informação para tentar melhorar a qualidade da política pública que está sendo feita pelo Brasil afora. Se a nossa atividade
ajudar a dar um passo na direção de salvar uma vida sequer, que seja, para nós, ainda que um passo muito pequeno, certamente terá valido a pena. Então, eu queria agradecer todos vocês, queria agradecer aos colegas que debateram e que estão dedicando a sua parte da sua vida exatamente a apresentar, a gerar, a produzir dados de qualidade que são extremamente raros, infelizmente, no Brasil de hoje. Um abraço para vocês e a gente certamente vai se encontrar em uma situação melhor. Um abraço.